Boa noite, meus irmãos, e boa tarde para aqueles que estão nos vendo agora. Nós estamos no nosso encontro semanal do MAP, às quartas-feiras. Hoje, um momento especial sendo gravado. E nós vamos então dar início ao nosso encontro fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra codificada por Allan Kardec. Nós abrimos no capítulo 10, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos ler o item 11. Não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós temos assim: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhas servido para com teus irmãos. Isto está em Mateus, no capítulo 7, versículo de 1 a 2. No item 12 nós temos: então os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acabou de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Disseram isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixou-se e entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se o primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus então: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Isso está em João, no capítulo 8, versículo 3 a 11. Inicialmente, nessa passagem, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Porque muitas das vezes a gente não consegue entender o que é ser misericordioso. Essa palavra misericórdia é uma palavra formada por dois radicais. A palavra misere, que é miséria, e a palavra é corde, coração. Então, ser misericordioso é colocarmos o nosso coração na miséria do outro, na dificuldade do outro. Sermos verdadeiramente misericordioso é nos colocarmos no sofrimento do próximo. É isso que esse título nos coloca. E isso vem de encontro a essa grande situação que vivemos hoje. Hoje vivemos o que até bem pouco tempo atrás, e o que muitos falam, tempos difíceis. Mas essa palavra difícil é uma palavra que hoje eu tirei do meu vocabulário. Porque quando falamos em alguma coisa ser difícil, nós criamos uma barreira, um obstáculo, que dificilmente queremos ultrapassar. Vamos substituí-la pela palavra desafio. Porque quando nós temos um desafio, nós queremos e somos incitados a ultrapassá-los, a vencer. E é essa situação que a gente vivemos hoje. Uma situação desafiadora para todo o planeta. Uma situação em que precisamos introspectar cada um de nós. Sabermos o que temos que aprender com tudo o que estamos vivenciando. O que cada um de nós precisa saber e aprender. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é: o que é Deus?
e ele nos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, nós estamos sob o comando de uma inteligência suprema, Deus, e temos como nosso governador do orbe, Jesus. Será que nós temos que realmente estarmos preocupados, excessivamente preocupados com tudo que nos acontece? Será que está faltando um pouco de confiança, de fé, de entendimento da nossa parte? É preciso que a gente traga essas reflexões para nós, para que a gente possa realmente vivenciar tudo que hoje nos acontece. Esse momento de fé, de paz, de muita certeza de que tudo dá certo. Tudo vai dar certo. Nós estamos nesse comando, sob esse comando infinito, nesse amor infinito de Deus. Ainda, voltando a falar sobre a passagem da mulher adúltera, o Evangelho não nos fala mais o que sucedeu com essa mulher. Mas Amélia Rodrigues, através das mãos de Divaldo Franco, ela nos diz que essa mulher, ao ouvir de Jesus aquelas palavras, vai e não tornes a pecar, ela se junta a um grupo de outras mulheres que vai cuidar de uma comunidade de rancenianos, doença muito comum naquela época. E passado, então, muitos anos, ela recebe aquele que foi o seu marido na época em que a colocou para ser apedrejada. Ele chega muito doente, já cego, e não a reconhece. Ela, evidentemente, sabe, reconhece-o, e o cuida dele a partir daquele momento, como todos os outros, sem distinção nenhuma. E ao passar dos dias, do tempo, ele, ao saber que ela não era doente, fica intrigado com aquela situação, e um dia ele então pergunta para ela o que fez com que ela dedicasse a sua vida ao atendimento àquela comunidade de pessoas doentes, rancenianas. Então, ela diz para ele que ela teve um encontro com o Messias, e a partir daquele dia a vida dela se modificou completamente. E ele diz para ela que ele também teve um encontro com o Messias, mas o Messias não cumpriu a lei. Então, essa é a visão de cada um. Que a gente possa, então, a partir de todo o nosso entendimento espiritual, fazer as melhores opções, fazer as melhores escolhas, que a gente possa, nesse momento que passamos desafiadores, termos certeza que tudo está sob o comando desse grande Deus, que é o regente de todo o universo, e Jesus, esse nosso governador. Nós não estamos sozinhos, nós estamos completamente assistidos. Tudo o que nos acontece está previsto, tenhamos certeza disso. Então, meus irmãos, que Jesus possa estar nos nossos corações hoje e sempre, graças a Deus. Nós vamos ler o livro Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e irmã Germana, psicografado aqui nos trabalhos do MAP. Nossa mensagem hoje é o poder da oração. Sintam nesse momento como o poder da oração pode tudo transformar. O dia de hoje é muito importante para os que aqui se encontram e sintam como dependente de cada um a transformação de um ambiente ou a transformação pessoal. A música que os envolve também os inebria e traz a felicidade interior, que tudo pode ser sentido. Agradecemos a todos por ouvirem os nossos apelos
e tudo voltará ao normal. Que essa paz os acompanhe e não se esqueçam jamais do poder da fé, do poder de uma prece sincera. Talvez você não imagine o quanto puderam ajudar. Graças a Deus. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tem piedade de nós. Misericórdia, Pai. Dá-nos a tua misericórdia, o teu perdão, o teu auxílio para que possamos, nesse momento desafiante da vida, Pai, vencer com dignidade. Consequências de nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas, por imaturidade, por inconsciência, Senhor, mas difícil de ultrapassar. Mas como somos teus filhos, como temos fé, Senhor, esperança, acreditamos que Tu hás de nos ajudar, há de nos fazer valer, Senhor, todo aquele bem que aprendemos em casas como esta, Senhor. Quanta coisa boa, quanta orientação, Senhor. E tudo isso há de fazer com que ultrapassemos esse momento, Pai, de uma maneira vitoriosa. Que em todos os cantos do mundo, Senhor, possa sentir o Teu amor, a Tua piedade, o Teu perdão. Não sei, Pai, se é um medicamento, se é um irmão mais consciente que há de descobrir a maneira melhor de se ultrapassar essa fase, Senhor. Mas que seja uma fase vencedora. Que as lágrimas derramadas, as ansiedades, Senhor, sirvam para nos esclarecer, para aprendermos, para descobrirmos qual o nosso melhor caminho, como continuar, Pai. E estamos aqui, num grupo de oração, pedindo por toda a humanidade, pedindo por todos nós, Senhor, e acreditando que venceremos mais este desafio da vida, Senhor, envolvidos na Tua luz. Que assim seja, graças a Deus. Vou pedir aqui para o nosso irmão, então, falar Olá, irmãos. É uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui, especialmente hoje, transmitido aqui pelas ondas do Facebook, no canal do MAP, para sempre mandar uma mensagem de reflexão, motivação e inspiração. Hoje, claro, nós estamos aqui com esse desafio, dessa epidemia que nos paralisa, nos deixa em casa, mas de certa forma nos dá um legado positivo, como tudo na vida, O querido Emmanuel falava uma frase que particularmente eu levo para a minha vida, que é: até o mal é o bem não compreendido. E momentos como esse, que a gente é paralisado, das nossas rotinas sociais, nós temos sim a oportunidade de refletir e pensar: o que eu posso aprender? O que eu posso entender? Todo esse sacrifício, toda essa dor vai nos deixar um legado. É claro que eu comparo sempre com uma cirurgia que a gente vai fazer, a gente está na mesa de cirurgia, podemos ter problemas, mas a expectativa é que daquela dor que a gente está vivendo, do outro lado a gente tenha a possibilidade de sair muito mais fortalecido, sair um pouco melhor. A prova disso é que com esse momento que a gente está vivendo, nós conseguimos refletir determinadas coisas, por exemplo, como palavras como alegria, como união, como esperança, fé. Muitas vezes nós falamos da fé,
da boca para fora, e muitas vezes nós não temos fé. Porque, claro, o planeta passa por um momento de desafio, o momento é delicado, mas nós temos que acreditar. E como disse já aqui, citando o querido Emmanuel, são em momentos de desafios que nós temos a oportunidade de provar a nossa fé. E é através desse momento de desafio, porque quando está tudo muito bom, é sempre muito fácil. Todo mundo acha que tem fé. Eu particularmente acho maravilhoso, mas quando o caminho começa a ficar estreito, a estrada começa a ficar apertada, a tempestade começa a cair, o nosso coração começa a bater forte. E é justamente nesse momento que nós temos que acreditar que existe um ser que a tudo rege, que a todos guia, ilumina. E o planeta está sendo protegido pelo nosso ser maior e um pouquinho que seja por todos nós. Nós não podemos, nesse momento, permitir que o medo crie uma psicosfera e que a gente entre nessa onda. O momento é de atenção, é de colaboração, de união. Nós precisamos ajudar o planeta, mas não é ajudar o planeta muitas vezes como nós imaginamos os super-homens, as super-mulheres, né, do cinema de Hollywood. O verdadeiro super-homem, a verdadeira super-mulher, ela faz aquilo que ela pode, aonde ela está, com o que ela tem. Nesse momento, a melhor forma de salvar o mundo é ficando em casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus pensamentos, cuidando da sua saúde emocional. Tentando entender o que nós podemos aprender com tudo isso. Esse momento vai passar e nós temos a oportunidade nesse momento de perceber que na esfera material nós não somos nada. A prova disso é que um vírus invisível praticamente paralisou um planeta. Isso significa que nós temos que rever os nossos conceitos. Trabalhar, ganhar dinheiro, ter prosperidade, abundância, faz parte de uma vida equilibrada. Mas nós temos que equilibrar essa vida, equilibrar a nossa busca por bens materiais. Como Jesus sempre falava brilhantemente, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas materiais vos serão acrescentadas. Não se importeis, pois, pelos dias de amanhã, porque cabe a cada dia o seu próprio mal. E nós temos que, nesse momento, nos interiorizarmos, começarmos a nos conectar com o nosso Deus maior, mandar nossa energia de paz, de confiança, de esperança, de fé, de otimismo, não permitindo que essa psicosfera do medo atrapalhe os nossos dias. Mas nós que temos fé, e nesse momento de desafio, nós começamos a perceber que nós precisamos nos unir. Católicos, evangélicos, umbandistas, irmãos de diferentes classes sociais, religiosidades, crenças, todos nós somos um. E as religiões, elas são como se fossem galhos de uma mesma árvore. E é nesse momento de dor que a gente consegue perceber isso. É esse momento especial que nós temos que aproveitar a nossa sensibilidade. Nas dores, nos desafios, nós somos mais sensíveis. Então que nós possamos, todos nós, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, ter a certeza de que isso vai passar, como a nossa Mãe Maria disse em mensagem ao nosso querido Chico Xavier, tudo passa. E quando passar, nós possamos estar muito mais fortalecidos, acreditando que dias melhores virão. Que, de fato, as palavras, elas se tornem sentimentos. Que a palavra esperança, de fato, ela seja um sentimento de esperança, assim como união, como fé. Nós temos hoje a consciência clara do que muitas vezes a teoria nos mostrava e nós, pela correria do dia a dia, ignoramos. Sim, todos nós somos um. E quando o meu colega, o meu vizinho está bem, eu também estou bem. Quando o meu colega adoece, eu também adoeço. A felicidade dele impacta em mim, a tristeza também. E que nós possamos, como nós já falamos aqui, entender que nós possamos rever os nossos conceitos e acreditar na espiritualidade, na divindade, que tudo vai ficar bem. Tem uma história que eu já contei aqui para vocês, do querido escritor Dr. Robert Inuyashiki, que disse que o cara estava correndo, fugindo de um leão, e ele se deparou com um penhasco e ele quase caiu, segurou numa raiz e ficou olhando, enfim, o penhasco lá embaixo, o leão tentando devorar ele lá em cima, e ele ficou um pouco desesperado. Só que quando ele olhou do lado, ele viu um morango
e ele adorava morango. E ele não sabia ao certo o que ia fazer, se ele ia esperar o leão, enfim, sumir, se ele não ia ter força para segurar, para cair lá embaixo. Mas naquele momento ele não se importou muito com isso. Como ele gostava muito de morango, ele foi lá e comeu o morango. Ele saboreou o morango. Ele tirou o melhor proveito daquele momento que ele tinha com aquela paisagem, sem se importar muito com o que vai ser depois. E aí fica a metáfora para a gente, que a gente possa, nesse momento, desfrutar dos morangos que a vida nos dá. Com certeza, hoje nós temos a oportunidade de olhar para dentro como pessoa, de olhar para fora como sociedade, como irmãos, como um todo que nós somos. Nós temos a oportunidade de, depois que passar por esse desafio, que nós vamos passar, e muito em breve, porque epidemias e doenças nós sempre tivemos em toda a história da humanidade. Claro que desse porte, para a nossa geração e das últimas passadas, é a primeira, mas nós temos que estar fortalecido e criar uma psicosfera de otimismo, de fé, de esperança, acreditando, como nós já falamos aqui, que tudo vai ficar bem. Então, desfrute do morango, aproveitando com a sua família, na sua casa, nas suas reflexões, irradiando energia de paz, de amor e de esperança. Agradeço a atenção e passo a palavra agora à nossa irmã Tânia. Meus queridos irmãos de doutrina, espíritas, simpatizantes, aqueles irmãos que seguem os passos de Jesus e que conhecem a força do amor. A mesma força que essa casa me ensinou a ter, a mesma bandeira da vitória que ela me ensinou a tremular durante essa longa caminhada que eu tanto tenho aprendido. Que seria de mim sem o MAP? Que seria de mim sem esse movimento que me ensinou como se coloca o amor acima e à frente de tudo? Ela me ensinou que nós temos um verdadeiro laboratório dentro de nós, poderosíssimos, capaz de vencer todos os males, todas as doenças, a separar a nossa doença física da nossa doença, do nosso corpo espiritual. Eu nunca deixei que eles se encontrassem. Muitas vezes, eu conto sempre isso e sempre com emoção, quando ainda éramos muito pequenininhos, que dava tempo de sairmos dos trabalhos, visitar doentes em casa, até tarde da noite. E chegava em casa, às vezes, extenuada e cansada, não pelo trabalho espiritual, mas pelo que eu sabia que eu tinha que carregar da doença leucemia, que eu sei que o pior dela é a dor física. E aí, meu irmão Ivan e Anne sentavam do lado da minha cama, colocavam as mãos em mim e, milagrosamente, eu estava pronta para o serviço. Então, eu aprendi também, meus irmãos, o que se chama força. E muitas vezes eu chegava no INCA desanimada, cansada, e o meu médico me dizia: a senhora é uma paciente diferente. Eu não sei porquê, mas eu nunca precisei mexer na estrutura do seu tratamento. E eu sempre contei para ele. E ele fazia assim um sorrisinho, uma coisa. Mas aí o tempo foi provando para ele. Como que provou? Eu estava numa situação bem difícil e ele me disse que eu teria que mudar todo o esquema do meu tratamento, todinho. E eu pedi um mês para ele. E ele me deu esse mês. E aqui eu recebi dos meus companheiros de trabalho, dos meus irmãos do MAP, verdadeiras transfusões de sangue, que eram as transfusões do amor. Aquele amor que se transforma em tudo que a gente quer. Então eu tenho que dizer para vocês que nesse momento, sempre eu sou embalada pela emoção. Emoção que me faz ver que a prece é a divina voz do Espírito naquele grande silêncio. E, através da prece, a gente consegue, com pequenas e minúsculas pedrinhas, construir esta grande obra que a espiritualidade preparou para nós. Que seríamos nós?
esses pobres encarnados, né, com tantas dificuldades físicas e familiares, que não são poucas as coisas que a gente carrega, se não fosse esse exemplo que nós temos. Eu vi irmãos aqui no nosso movimento, eu vi irmãos pedindo para que nós o preparássemos para a partida. E um dia ele manda nos chamar numa UTI e disse: eu queria que vocês cantassem tais músicas, fizessem a prece e me acompanhassem até o fim, com tudo aquilo, com as músicas que o MAP me ensinou. Então, a gente não só via o MAP preparar as pessoas para a vida e para ficar curado, mas desencarnar com amor, com serenidade. E isso é um trabalho muito importante, que sempre me marcou muito, mas muito mesmo. E a gente sabe que nós temos a força do pensamento, que ele tanto nos aprisionam nas paredes, né, sufocantes, como também eles nos libertam, nos dão asas para voar. Então, nós somos donos dos nossos pensamentos, nós somos donos dessa força mágica, né, chamada pensamento do amor. E Jesus, né, me mostrou uma coisa muito importante, que foi quando me questionam assim, ó, você tem toda a família sua no Rio Grande do Sul, o que você faz aqui no Rio sozinha praticamente em termos de... Aí eu lembro que Jesus diz, né, esquece tua terra, esquece tua parentela, vai para a terra que eu te indicar. E foi uma grande lição que eu tive, porque eu não vou dizer para vocês que eu não tenho pessoas muito queridas, muito ligadas na minha família, mas a minha família de verdade é a família MAP. E essa eu encontrei longe da parentela. Essa eu ouvi a voz de Jesus, que ele tocou no meu coração. Então eu tenho em cada um de vocês, em cada um desses companheiros, o verdadeiro amor de jornada. Aqueles que me içaram, que me levantaram, que me fizeram acreditar que tudo é possível quando a gente crê nesse amor verdadeiro, plantado aqui nessa casa. E em todas as casas do MAP, que hoje somos tantas, mas todas elas cantam a mesma música, fazem as mesmas preces e conduzem o rebanho da mesma maneira, com aquela varinha do amor, dando uma leve cutucada nas pessoas que às vezes estão titubeantes, né? E elas voltam para aquela estrada tão linda que a gente tem aqui nessa casa. Querem que siga? Querem que não? Então é isso, são 18 horas, nós vamos interromper para fazer a nossa Ave Maria e depois nós voltamos contando mais umas historinhas para vocês. Eu deixo muito claro, quando me anunciaram aqui, eu não sou palestrante. Quem fala é o meu coração, quem fala é a minha história e a minha vida que foi modificada aqui, com muito amor.
Pai nosso que estás em toda santificado e glorificado o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Vamos, como sempre fazemos aqui na casa, colocar em nossos corações todas as pessoas necessitadas de uma prece, de um carinho espiritual, de uma força, que eles possam receber daqui essa energia do manto de Maria, da sua luz divina, que todos nós saibamos buscar a luz dos olhos e do manto de Maria e nele nos envolvermos, e envolver a todos os nossos irmãos abandonados, aqueles que não têm ninguém que lhe faça um afago, aqueles que não têm ninguém que lhe alcance um copo de água e um alimento. Isso, graças à Mãe Maria, o nosso irmão Jesus, o MAP procura sanar da maneira que pode e sempre com muito amor com as suas equipes, abençoadas por Maria, levando aos nossos irmãos o pão do corpo e do espírito, porque não é só o prato de comida, a oração também acompanha. Graças a Deus, muita luz, muita paz, muita energia espiritual. E aí, falando agora da nossa capacidade de ajudar, voltando, né, a essa pandemia tão falada e tão temida, nós aqui aprendemos que existe uma força mágica chamada asepsia espiritual. Tanto nós temos a prova de milhares e milhares de cirurgias abertas, com instrumentos usados na época, né, pelo nosso trabalho, e que nada nunca aconteceu a ninguém. E a asepsia era feita pela nossa equipe médica espiritual. Socorristas, enfermeiros, amparadores, é nele que nós confiamos. Então é natural que tenhamos medo, mas pior do que isso é o medo que sentimos, porque ele está ali fabricando, né, coisas desnecessárias e agressivas ao nosso organismo, né? Então nós temos que levantar a cabeça, sermos responsáveis, porque o Evangelho nos ensina e Jesus nos mostra que quando nós encarnamos, nós temos o nosso corpo físico e que ele é o templo da nossa alma. Então nós não podemos evoluir se não cuidarmos muito bem do nosso corpo físico. E nós que acreditamos muito na reencarnação, temos certezas de coisas já vividas e demonstradas para nós, nós sabemos que aquela lição é fundamental, que é nascer, morrer, renascer e progredir sempre. E é isso que nós fazemos aqui, procurando progredir com a força da fé, com a energia que nos vem desses ensinamentos cantados. Quem de nós não gosta de lembrar da cantiga da paz? Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Fazer silêncio e espera que volte a primavera com a força da oração. Então, o que quer dizer? Quer dizer que a gente supera todas as agruras e que a primavera, que simboliza a felicidade, o colorido, a energia, nos espera. E nós vamos conseguindo vencer com as nossas preces, com as nossas orações. Eu vi e sei que o Ivan fala muito bem aqui na frente, sempre nos comove. E quando ele disse um dia, né, fazer prece é conversar com Deus e meditar é escutar Deus. Nunca mais esqueci
e procuro colocar em prática essas aulas que esse nosso irmão nos dá todo sábado. É muito importante que a gente se desligue de tudo que possa nos atrapalhar, nos preocupar e se volte a ouvir as palavras dele. Dele, nós dizemos dele, mas sabemos como ele é intuído por diversos amigos espirituais. Não precisa nem dizer quem, porque todo mundo pressente na voz dele quem está nos falando. Então, foi hoje muito bom ter falado com vocês. Foi de uma... Eu estou sendo assim, muito espontânea, muito franca com vocês, de dizer que hoje eu não me vejo sem participar e sem estar aqui com vocês. Quando eu comecei essa labuta, né, com meus cânceres, eu até tinha um apelido lá pela minha turma, Pudim de Câncer, porque tudo em mim se transformava. E um dia, aqui no MAP, curada, eu fui de um deles, assim, através de uma cirurgia espiritual, que foi o linfoma do fígado. Hoje, eu estou sabendo que eu tenho um linfoma no baço também, que é coisa nova, é novidade. Mas vários de pele eu já tirei, eu acho que uns 5 ou 6, e já tenho uns 4 ou 5 para tirar de novo. Então, o que me dá força? Quem me dá essa força? Quem me dá força de carregar tudo que eu já passei com meus filhos, né? Vocês sempre me acompanhando, transplantes e coisas assim muito sérias na vida, e que eu nunca precisei tomar um comprimido tranquilizante. Isso eu digo para vocês, diante daqui de todos os nossos guias espirituais, nunca tomei sequer um comprimido, porque a minha fé era o meu calmante. E isso eu conquistei aqui, sempre. Então eu tenho essa gratidão, eu quando começo a falar eu me perco, porque são tantas coisas boas que me aconteceram aqui, que eu queria passar para vocês, que se um dia vocês puderem, esses nossos queridos internautas que apenas nos ouvem e que são quem nos promovem, que nos botam para cima, que nos dão vontade de trabalhar mais, né, e mais, que venham aqui, venham cantar com a gente, venham sentir que o que eu estou falando acontece. É o milagre da transformação. É saber que a humildade é a bandeira que tem que mais tremular em nossas mãos aqui nessa casa. Nós sabemos, temos a certeza de que Maria, essa grande professora e diretora dessa casa, junto com Francisco e Fabiano, que levam a bandeira da superação acima de tudo, né? Vocês vão confirmar tudo aquilo que eu disse. Nós temos uma página aqui para ler para vocês do Emmanuel, que eu acho que cai muito bem nesse momento, porque o meu médico me ligou, até por sinal, e me disse: por favor, não saia de casa, só vai ao hospital, não viaja, não faz isso, não faz aquilo. Eu não consigo, porque eu acredito que eu tenho asepsia espiritual e que eu, mesmo de longe, eu sinto tocar em mim na hora do sábado, na hora que vocês estão aqui reunidos, eu estou lá, fazendo a grinalda de orações junto com o Ivan aqui. Eu acordo cedo, faço minha grinalda e me deito e sinto, mexem em mim. E quando uma vez eu estava muito desesperada de dor, eu corri aqui para a sala das macas, me deitei e sentia perfeitamente, até ouvir o barulho dos meus ossos da coluna sendo mexido. Então, a fé é tudo. A fé pode tudo. A fé constrói. O pensamento positivo nos coloca sempre inteiramente capacitados para brigar com vermezinhos, com qualquer coisa que venha nos agredir. Se nós soubermos usar naquele momento a força do pensamento, a gente consegue superar tudo isso. E tendo fé e tendo força, e não se entregando, não tendo medo. Medo é a pior coisa que pode ter. O maior atraso de uma pessoa é o medo. Uma palavra tão pequenininha e que faz tanto mal para a gente, né?
Então era isso, que esse recado que eu tinha para vocês antes de ler essa maravilha que o nosso querido Emmanuel nos deixou. Como testemunhar? Realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de propósitos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução dos nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos que eles sejam. Até agora conhecemos a sociedade. Na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer ensinando, de amar construindo, para o bem de esperar trabalhando e de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam para o próximo, em espírito e verdade, pelo nosso esforço, com excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele, apenas. Então, nós queremos hoje formar um exército aqui no MAP, todos nós trabalhadores nos unirmos em preces e mantendo essa energia para a terra, para a nossa cidade, o estado, o país, o mundo inteiro, que se sintam, amparados pela força que vem dos nossos colaboradores espirituais e que nós podemos ser, sim, um representante de cada um deles, fazendo a nossa parte pelo bem de toda a humanidade. Graças a Deus. Bom, agradeço a audiência de todos, pedindo sim que, como nós conversamos aqui, vamos manter a nossa vibração, manter a nossa elevação, acreditar que tudo vai ficar bem, ajudando o planeta, fazendo cada um o seu papel. Tânia, você é um exemplo para todos nós, que mesmo com toda dor, com todo desafio, sempre com um bom humor, e como as mensagens maravilhosas do Chico, do Emmanuel, do querido André Luiz, sempre nos direciona, Seguir sempre trabalhando, servindo e fazendo o bem. Agradeço a você que nos acompanhou aqui nessa transmissão, todos vocês que comentaram, compartilharam. Continue aqui, envie essa mensagem se você acha que vai acrescentar alguém, que alguém gostaria ou precisa ouvir. É sempre uma alegria para nós estarmos aqui e até breve. Muita paz a todos. Que permanecemos em oração, em prece, elevando os nossos pensamentos e aproveitando o nosso tempo para coisas edificantes.